Olá, como estão as coisas por aí? Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Começarmos o nosso final de semana com foco, com atitude. Atitude. Eis a grande mudança que podemos fazer. A mudança que muda tudo sem mudar nada. A mudança que está ao nosso alcance fazer apenas pelo desenvolvimento da boa vontade, pela autoobservação. A mudança que só nós podemos fazer. Tanta coisa nos frustra, nos insatisfaz no mundo, mas quase tudo do que nos chateia tem a ver com o outro. É o outro cônjuge, é o outro irmão, é o outro colega, é o chefe, é o adversário das redes sociais, das ideologias, das religiões. O outro. O outro tem sido visto pela nossa infantilidade, pelo nosso egocentrismo, pela polarização no mundo e individual, como inimigo. Nem adversário podemos dizer que o outro é. Porque adversário é uma palavra que vem de contrário, de adverso. Nada é, nem jamais poderá ser realmente contrário às nossas necessidades, porque estamos num hospital perfeito de Deus, estamos na escola perfeita de Deus, onde absolutamente tudo é terapêutico, absolutamente tudo é pedagógico. Nós é que, não entendendo a terapêutica e a pedagogia divinas, brigamos contra a vida, nos revoltamos, nos situamos como vítimas do mundo, dos fatos, dos outros. Repensar a nossa atitude mental é a coisa mais inteligente a buscarmos com perseverança em todos os fatos, todos os dias. Não para nos punir, não para nos diminuir, mas pela autoobservação. Analisemos-nos continuamente ao final de cada dia. É a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Cabe demais. É muito prático. Nós que infelizmente temos deixado essa nossa revisão, essa nossa reavaliação para o final do ano, para o aniversário, onde ela fica quase totalmente perdida, porque ninguém lembra em detalhes o que aconteceu há um ano atrás. Mas no dia anterior é muito mais fácil lembrarmos, acompanharmos, analisarmos nossos atos, reprogramarmos nossa atitude mental. Com a perspectiva da eternidade, o que era um inimigo, o que era um adversário, passa a ser uma fabulosa oportunidade de reconciliação, de reparação, de empatia, de compaixão. Mesmo uma doença, na perspectiva ampla da eternidade, se revela um tratamento, uma oportunidade de cura,
Porque correndo atrás da cura física é que nos reharmonizamos espiritualmente. A atitude efetivamente muda tudo em nossas vidas. Ainda que os desafios permaneçam lá, mas deixarão de ser vistos como adversidades, como contrariedades, para serem vistos como lições e como remédios, como eles efetivamente são. E é claro que o aluno e o paciente que deixam de brigar contra os remédios e contra as lições tem muito mais, multiplica em muito a sua capacidade de cura e de promoção. Não é óbvio isso? Que assim seja conosco. Vamos então pensar a nossa atitude. É esse o tema de hoje, onde é perguntado para Emmanuel, nesse nosso fabuloso O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, na questão 187. Veja lá no seu exemplar, se você não tem, adquira um, analise essas respostas, se elas não têm uma riqueza muito grande, muito apropriada para o nosso momento. Qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos do mundo? É a nossa questão, não é mesmo? A resposta vem nos seguintes termos. Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina, na reencarnação em que vos encontrais, isto é, a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Famosa é a informação, que eu não sei se é verdadeira por desconhecimento da língua japonesa, de que o ideograma, que simboliza crise na língua japonesa, junta ideias de dificuldade com oportunidade. É claro que todo aquele que atravessa uma crise tem dois óculos. Ele pode focar na dificuldade, atitude que é simbolizada na poesia de Carlos Drummond. No meio do caminho tem uma pedra, há uma pedra no meio do caminho, jamais me esquecerei que no meio do caminho tem uma pedra, que há uma pedra no meio do caminho. A pessoa está focada na dificuldade, na pedra. Uma outra atitude muito diferente e que usa fabulosamente o mesmo elemento, a pedra, para refletir sobre a nossa atitude perante as dificuldades, perante as crises, vem de Cora Coralina, onde ela fala que muitas pedras ela encontrou no caminho e ela usou essas pedras para pavimentar o seu caminho, para construir pontes, para construções as mais variadas. Não é interessante? Olhar a dificuldade ou a oportunidade? Aqui, Emmanuel fala que a reencarnação indica qual a melhor atitude. Ao início da encarnação, de uma maneira praticamente absoluta, nós esquecemos os fatos de outras vidas.
com os gatilhos que nessa vida nos são apresentados, algumas lembranças ao longo da vida vão surgindo, alguns talentos, algumas mágoas, algumas culpas, vão sendo pescadas por esses gatilhos do nosso inconsciente para a nossa consciência. Durante o sono, é muito mais comum do que a gente supõe que nós nos vejamos com outra aparência, com outra raça, com outra cor de pele, com outro sexo. E mesmo assim saibamos que somos nós. Não é interessante? Muitas formas diferentes são usadas pela vida ao longo de uma existência para nos lembrar determinados aspectos de algumas vidas passadas. Ninguém terá consciência, encarnado, de todas as suas vidas. Mas ao início da encarnação, nós esquecemos tudo. E por que nós esquecemos tudo? Porque está aí, como ressalta Emmanuel, uma receita de vida. Que nós deixemos de olhar as sombras, o mal, e foquemos no bem. Afinal de contas, o que é o mal? Senão o que parece adverso à nossa vontade. Costumamos brincar que a oração verdadeira nossa é: ou seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E para quem vive nesse egocentrismo, tudo que não obedece à nossa vontade é contrariedade, é adversidade. Mas um dia todos nós saberemos. Assim como o mundo descobriu que a Terra não é o centro do universo, nós descobriremos que nós não somos o centro da vida. Que as pessoas não foram colocadas à nossa volta para atender os nossos desejos. Que Deus não é nosso empregado que deve obedecer o que nós queremos. Mas que a vida tem uma sabedoria, ou, com outras palavras, tem uma terapêutica e uma didática perfeitas, onde nada é adverso, nada é contrário. Quem pensa assim se desgasta muitíssimo e sem proveito algum. Ao contrário, devemos remar a favor da correnteza. Refletir sobre o que a vida está querendo me ensinar, do que a vida está querendo me curar com essa ou aquela dificuldade. E aí enxergamos a oportunidade que há dentro da crise. Continuando a resposta de Emmanuel. Esquecer o mal é aniquilá-lo. Esquecer o egocentrismo, superar o egocentrismo, o seja feita a minha vontade, é nos abrir a lição de Jesus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E assim acaba toda a possibilidade de existir o mal em nossas vidas. Nós aniquilamos o mal ao superarmos nossa crença nele. O mal só existe em nossas crenças. O mal que nós vemos em toda parte é apenas o bem que nós ainda não conseguimos compreender. Quando expandimos a mente, aniquilamos o mal. Tudo se mostra como é, remédio e lição. Oportunos, exatos, perfeitos. . 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
Quando Jesus diz que a felicidade não é desse mundo, é pelo nosso olhar. Porque nós vemos inimigos, o mal em toda parte. Quando tivermos olhos de ver o bem que há em toda parte, mesmo disfarçado de remédios amargos, lições difíceis, só temos o bem à nossa volta. Só atraímos situações, mesmo que dolorosas, mesmo que difíceis, mas as mais apropriadas para o nosso aprendizado, para a nossa cura. A fé mata o mal. Não é? A perspectiva espiritual, como disse Emmanuel, aniquila o mal. Esquecer o mal é aniquilá-lo, é perdoar a quem o pratica, é ensinar o amor. É perdoar a quem o pratica e ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. De novo, aquele que quer impor a sua vontade a todos, colhe e só pode colher inimizades por todo lado. Aquele que vê oportunidades de servir o outro e a si mesmo, porque é dando que se recebe, aproveita todas as oportunidades para conquistar amizades, para amar o próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por isso é que só é solitário quem não é solidário. Quem não é solidário quer que todo mundo seja seu empregado, seu jagunço. Enquanto quem é solidário serve, ajuda, busca todas as oportunidades, busca atender a todas as oportunidades de servir. Uma atitude fonte da infelicidade só nos traz inimizades, que nos cobrarão imediatamente ou em outras vidas. Colecionamos, agendamos infelicidades para nós. Veja que loucura. Aquele que serve, porém, granjeia amigos, atrai amizades. Imagina os amores de alguém que está nas drogas, de alguém que está nas ruas, de alguém que está pensando em se matar. Os amores espirituais dessas pessoas em crise estão aonde? Se não ali, juntos, tentando uma maneira de ajudar. Se você vai e ajuda uma pessoa, você granjeia amizades, simpatias de todos aqueles seus afetos espirituais. Imagine então os grandes ajudadores. Como eles trazem para si boas energias, gratidões, simpatias. Por isso é que é dando que se recebe. É ajudando na transformação do outro que seremos ajudados em nossa própria transformação. Esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. E termina Emmanuel dizendo: daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Praticamente todos nós repetimos e repetimos e repetimos
a respeito do perdão. Ah, perdoar é difícil, eu não consigo perdoar. Perdoar não é difícil. Difícil mesmo é viver com mágoa. Difícil mesmo é viver com culpa. Porque às vezes o que nos falta é o auto-perdão. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado. Veja o que são as guerras entre judeus e palestinos, as lutas conjugais, onde se puxa no passado e na memória quem mais prejudicou o outro, vizinhos, parentes. É um círculo de vinganças mútuas onde as pessoas, os povos, as coletividades, as ideologias, as profissões, as raças se alternam, ora como algozes, ora como vítimas. Quando isso vai parar? Perguntemos para nós mesmos. Quando vamos parar de cultivar dores, de cultivar inimigos, de cultivar violências, de plantar ventos e colher tempestades? Quando vamos parar? Nosso anjo de guarda, nossas vozes dessa vida, de outras vidas, nossos orientadores, nosso Cristo, está nos perguntando até quando? Até quando vai essa humanidade de guerra em guerra, de dor em dor, de violência em violência, de revolta em revolta? Até quando? Faça a si mesmo essa pergunta, porque somente de nós mesmos depende a nossa paz. Que toda a humanidade, guerreira de alguma forma, desafie-se, perceba o remédio, a oportunidade da paz que existe em meio a essas situações, em meio às próprias guerras, que são colocadas na nossa frente como espelhos, para que diagnostiquemos a nossa violência e nos pacifiquemos. Nos limpando da revolta, nos limpando da autocompaixão, da pena de nós mesmos, nos limpando da crença no mal, da crença na adversidade, para vermos, porque é isso que existe em toda parte, oportunidades de aprendizado, oportunidades de cura. Que assim seja para todos nós. Muito bom, muito libertador a gente alcançar isso, vocês não acham? Marco Aurélio Trindade fala que perdoar é amar sempre. O amor não pode ter fim, não é, meu amigo? Quando o amor tem fim, é atração, é interesse. O amor que tem fim não é amor. O amor só é amor quando compreende, quando entende. Se você ama seu filho, eu pergunto para você, o que ele precisaria fazer para acabar o seu amor por ele? Se ele fizesse algo muito errado, acabaria o seu amor? Se acabaria, deixa de ser amor. Porque o verdadeiro amor é incondicional. Não é? Enir Cajazeira dando graças a Deus, Maria José Sobral dando seu boa noite, Marco Aurélio falando que a felicidade é sempre coletiva, o bem é sempre coletivo, o bem que é exclusivo de uma pessoa em detrimento dos outros, claro, é o mal.
não é? Sonica, dando o seu boa noite a todos. Cida Mello, muito bom ter vocês aqui, minhas amigas. Que Deus nos abençoe a todos, Cida. André Salvatore, dando também o seu boa noite. E Enirka Jazeira também. Saudamos todas as amigas, todos os amigos aqui presentes. É muito, muito, muito bom estarmos juntos aqui, estudarmos juntos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É sempre muito mais produtivo aprendermos e estudarmos juntos. A nós mesmos, a vida, as leis espirituais. Que assim seja sempre. Que o sentimento e a atitude que nos distingua sempre seja a atitude da boa vontade. Sempre que você for pessimista, sempre que você enxergar tudo errado, todo o mal por toda parte, lembre-se de Jesus que nos disse: se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal. Desconfie. Minha mãe, professora, sempre dizia que quando uma professora dá 0 para a classe inteira, está dando 0 para si mesma. Não aceite o pessimismo, porque ele é fruto da ilusão do ego. A única verdade, a verdade absoluta, a verdade de Deus, é que absolutamente tudo à nossa volta vem para o nosso bem. Não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é o bem, é a luz, é o amor. Graças a Deus a todos. Compartilhem, espalhem o bem, espalhem a luz, espalhem o amor. Um grande abraço a todos e até amanhã.